Olá pessoal, Carlos Palmer com vocês, isso mesmo, hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no nosso talk show, Heloísa Andrade. Vocês vão saber tudinho sobre ela, tem uma história aqui em Caraguatatuba. Bom, eu quero agradecer muito ao nosso querido prefeito Matheus e toda a sua equipe da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, a Secretaria de Turismo, nossa querida secretária, a secretária da Educação, beijo para a senhora tão carinhosa, tão atenciosa conosco aqui no canal. Obrigado pela credibilidade. Agradecer ao nosso querido presidente da Fundação Cultural de Caraguatatuba, Adibailson Cuba, e toda a equipe da Fundac, que está sempre conosco aqui. MAC, Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, a Edna, a Ângela, todos que trabalham aí sempre tão companheiros e solícitos conosco. Nosso muito obrigado pela participação de todos e pela credibilidade que vocês têm no nosso canal. Bom, pessoal, Palmer em Pauta, caminhando juntamente com a AVP Produções. Agora nós vamos nos nossos comerciais e já voltamos com esta pessoa que nos encanta ao falar. Até já. Venha conhecer a nossa estrutura, venha conhecer os nossos cabelos, os nossos acrílicos. Nós trabalhamos com mega hair, com perucas, com próteses capilar. Você é muito bem-vindo ao Salão Sandra Fashion Hair. Olá pessoal, voltando dos nossos comerciais, agora vamos dar início ao nosso bate-papo com esta senhora maravilhosa, que eu particularmente gosto muito, Heloísa Andrade, que está aqui. Dona Heloísa, que prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda, minha querida. Eu sei que a senhora tem muitas coisas para nos contar, né? Para as pessoas que não a conhecem, mas a senhora tem uma história maravilhosa em Caraguá. A senhora é professora, acadêmica, foi presidente da Fundac. Conta um pouquinho o que levou a senhora à carreira de ser professora, educadora. Bom, eu acho que a educadora já nasce, né? Educadora. Quando ela se dá conta de que ela nasceu para educar, não é só ser professora, mas para educar, ela já está tão envolvida no seu trabalho que as pessoas precisam falar para ela que ela é uma boa educadora, não é? E assim, muito nova, me formei muito nova. Antigamente era curso normal, não era nem magistério como chama agora. Sim. E por conta da classificação, na época, eu fui lecionar numa escola de pé de serra, num bairro chamado Pedrinhas, lá em Guaratinguetá. Um lugar distante da cidade, que a gente precisava ir de jipe, o dia que chovia atravessava córrego, mas nós éramos um grupo de professores, nós éramos novas, cheias de vida, cheias de vontade de fazer a diferença sempre. Isso pautou a minha vida. Não estava escrito isso para mim e eu não lia em lugar nenhum. Mas quando eu me via, eu já estava fazendo a diferença. Sim. Porque tinha uma forma de olhar as coisas, as pessoas e o mundo muito particular, muito maior do que aquilo que você me apresentava. Eu sempre queria criar alguma coisa diferente. Eu sempre queria fazer mais, fazer mais, fazer mais. E às vezes eu encontrava algumas barreiras, algumas dificuldades. E até hoje eu acredito que muitas pessoas que têm esse meu perfil acabam também tendo essa dificuldade do fazer mais, do ir além. Sim. É isso. Então eu me formei professora e aí fui fazer faculdade de Direito, me formei em 1900. Eu não vou falar a data. Tem faculdade de Direito também? Tem faculdade de Direito também. Eu tenho História, tenho Pedagogia, tenho pós-graduação. Então eu fui numa vida acadêmica, independentemente desses cursos que eram cursos formalizados, vamos dizer assim. Eu tenho nos intervalos, não é, alguns cursos em áreas que me interessavam muito. E eu fiz museologia, um curso de museologia que eu gostei muito. Eu fiz um curso para alfabetizar crianças. Na época a gente usava essa terminologia, agora eu sei que mudou. Crianças com dificuldades. Por 10 anos eu fiz isso. E nessa de você
assumir esse compromisso de alfabetizar crianças que tinham dificuldade, Sim. você se torna ainda mais criativa. Você tem que ter muitos recursos pedagógicos. Sim. E esses recursos, às vezes, estão dentro de você. Você tem que pôr para fora para fazer a mudança, para fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então, por 10 anos eu trabalhei com isso em São Bernardo, né, nessa alfabetização, fiz o curso próprio para isso. E como eu te disse, a par disso, fiz outros cursos aí de coisas que eu gostava, que não eram formais, né, com essa diplomação, vamos dizer assim, né, com essa certificação. E vim caminhando, vim morar em Caraguá. Quanto tempo a senhora mora em Caraguá? Olha, eu mudei em Caraguá em 1979, 79, não é? Que eu vim para cá. Sim. Nós já tínhamos casa aqui, ali na antiga Marrequinhas, ali que tinham desmontado o cemitério, ali do lado da igreja, era ali. Meu sogro já tinha casa aqui também, né? Nós somos de Guaratinguetá. E vinha sempre para cá e meu marido ele sempre falava, olha, quando a gente se aposentar, nós vamos morar em Caraguá, porque lá é uma delícia, ele gostava muito daqui, teve uma parte da juventude vivia daqui, mas trabalhávamos lá. E ele teve um problema sério de saúde, muito novo, infarto, e nós então fomos tirando um pouco o pé do acelerador, e chegou um momento que ele falou, olha, eu não consigo mais ficar aqui, o médico também, olha, né? O risco é muito grande. Aí nós viemos para Caraguá, meus filhos eram pequenos, né? Foram matriculados no módulo, nós chegamos aqui em abril, então as crianças estavam já no decorrer do ano letivo, já, né? Em abril. E aí me instalei em Caraguá, fui dar aula no módulo, dei aula em algumas escolas estaduais, completando carga. Enfim, posteriormente eu dei aula no Objetivo, posteriormente eu fui para o singular, só cursinho, eu optei por cursinho. Eu estava meio cansada da provinha, dar trabalho, aquilo dava um trabalho para corrigir, né? Eu ficava final de semana sentada lá, só corrigindo redação e prova. Achei que já era hora de eu fazer uma coisa mais... do jeito que eu gostava também, porque o cursinho tem uma característica, o aluno vai porque ele quer. Sim. Porque ele sente que ele está defasado em algum momento da vida dele, da escola. Ele vai lá para se fortalecer, para fazer um vestibular, para, né, se candidatar a uma nova vaga. Foi o ângulo, né, que a senhora fez? Foi pro ângulo. Eu fiz com a senhora lá também. Ah, você fez lá também? Fiz lá também. Desculpa, foi o ângulo. Foi o ângulo. E eu fiz lá, fiquei lá no ângulo um bom tempo. A par disso, eu já estava na prefeitura com o Antônio Carlos, desde o primeiro mandato dele. Eu fiquei com ele todos os mandatos dele. E foi um grande professor para mim. Isso eu falo para ele quando eu tenho oportunidade, e como você agradece, eu também agradeço, porque a minha vivência era no campo da educação, sim, não é? Que me preparou para fazer as coisas que eu precisava fazer depois na cultura. Porque a educação te prepara para lidar com o mundo. Porque cada aluno numa sala de aula é um micromundo. Se você prestar atenção na vida dele, na família dele, sim, na formação dele, cada um é um micromundo. Quando chega na sala de aula, são tantas as diferenças entre esses alunos e você tem que padronizá-los no comportamento, no respeito, no aprendizado, não é? Então você acaba aprendendo a trabalhar com essa diversidade. Sim. E isso te torna muito rico. Sim. Muito rico. E forte. Com esse seu trabalho de professor. Esse trabalho da senhora foi simplesmente maravilhoso. E assim, te pergunto uma outra coisa, professora. A senhora foi para a Fundação Cultural, a Fundac, e a senhora coordenava toda a parte cultural lá, que eu também tive a oportunidade de estar com a senhora. E foi assim, como foi para a senhora estar lá na Fundac, quando a senhora chegou como presidente e começou, vamos dizer assim, a dar oportunidades não só para aqueles que estavam, mas para as pessoas que estavam chegando? Porque na realidade, a Fundação, eu a considero como um grande berço, né? Porque além de você preparar um profissional para ele poder exercer a sua vocação, vocês também arranjam um trabalho para ele, que é maravilhoso. O que a senhora acha disso? Olha, a Fundação Cultural
na verdade, os artistas me ensinaram muito. Eu mudei muitos meus conceitos a respeito de algumas questões sociais, pessoais. Eu refiz, reformulei. Sim. Que a cada momento eu aprendi alguma coisa. Sim. Eu aprendi com o pessoal do teatro, não é? Essa leveza, essa força de colocar no palco o que é o ser humano, fazer rir, fazer chorar, Sim. se transformar num ser que ele não é, mas que ele passa para o público que é verdadeiro. Sim. É muito interessante, eu aprendi muito. Eu falava sempre para eles faziam esse agradecimento que você faz agora. Obrigado por a senhora ter dado a oportunidade. Na verdade, eu dei a oportunidade porque eu consegui enxergar a importância do artista, porque eu aprendia com ele. Muita coisa eu aprendi lá, Sim. em todas as áreas. Para mim foi muito rico. Se eu já tinha, na época, uma tendência, porque vim de uma área, né, que Sim. é ligada à cultura fortemente, Sim. foi dentro da Fundação Cultural que eu tive os meus melhores momentos. Que maravilha. Em todas as áreas artísticas. Eu acho assim, é maravilhoso o trabalho que a senhora exerceu aqui na Fundac, que eu tive a oportunidade de estar, porque na realidade eu vejo a arte como? A arte ela cura, a arte transforma a vida do ser humano, porque a arte ela te dá uma motivação para as pessoas. E quando a senhora fala assim que o ator ele sobe no palco, ele se transforma, já dizia Freud que nós temos mais de 18 personalidades. Porque se o ator, quando ele interpreta seu papel, ele não acreditar naquilo que ele está fazendo, jamais o público vai acreditar. Isso então você mesmo. tem que viver, sentir. E quando a senhora fala de arte em geral, porque eu vi o seu trabalho, o seu desenvolvimento na Fundac, é assim, a senhora ouvia muitos artistas, dava muito apoio. Eu lembro que até o último espetáculo que eu montei com a senhora como presidente foi O Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, no Mário Covas, e eu fui, olha, foi muito apoiado o meu trabalho, e assim, para uma pessoa que realmente entende o que é cultura, o que é arte, porque a arte ela transforma a sociedade, ela transforma o modo de pensar, o modo de agir, tudo. E é isso que eu falo. Quando eu vou dar aula para criança, eu sempre falo para as mães, olha, a melhor coisa que você fez é trazer a criança para a arte, porque a arte ela transforma lados comportamentais. É maravilhoso. Olha, e aí, conta mais um pouquinho da sua experiência que a senhora tem, depois nós vamos para os nossos comerciais. Mais um pouquinho, professora da Fundac. O que mais marcou na senhora no tempo que a senhora teve na Fundac? Na Fundação Cultural, num primeiro momento, eu fiquei um pouco assustada com o que eu tinha que trabalhar, não é? Daquela riqueza toda que vinha para mim em termos do que era cultura, do que era fazer cultura. E eu tive que trabalhar todas essas informações, sim, sim. Né? E conhecer os artistas e criar espaços para o artista. Porque eu passei a entender o que eles propunham. Às vezes não era muito fácil, porque era uma mudança muito profunda. Mas eu tinha um grupo que trabalhava comigo na Fundação Cultural e que traduzia essas propostas de forma que administrativamente eu pudesse contemplar. Então, as oficinas culturais, né, espalhadas pela cidade, para dar oportunidade para que todos os nossos jovens pudessem frequentar uma oficina, receber uma orientação para aquela habilidade que ele já tinha, sim. Ou despertar nele uma habilidade, sim. Que era mais nisso que a gente pensava também, não é? Então nós criamos as oficinas culturais nos bairros e foi um grande trabalho, uma grande riqueza para nós. Isso já aumentou muito o campo de trabalho para o artista, sim. Não é? Depois Teatro Mário Covas, depois a transformação da escola dali no Museu de Arte e Cultura, depois a criação do Arquivo Municipal, maravilhoso, não é? Isso, sim. Tanto histórico quanto administrativo. Depois a reformulação da biblioteca, criamos uma biblioteca de artes, uma biblioteca só de artes, sim. Né? E fomos assim avançando, tudo isso ia avançando conforme ia chegando até mim, conforme eu também ia me apropriando dessa linguagem, dessa necessidade. Eu vou falar uma coisa para você, eu sempre fui uma grande leitora, sempre li muito. Sim. Ultimamente não, ando meio preguiçosinha. Mas sempre fui uma leitora. E sabe do quê? De jornal. Jornal, né? Jornal. Leio muito até hoje. A minha diversão do sábado, e às vezes eu fico ansiosa,
porque o carteiro ainda não chegou para entregar o meu jornal. Não é? Então, o jornal para mim é ser um grande professor. Ali a gente conhece o mundo econômico, o mundo político, o mundo cultural, o mundo esportivo, o mundo educacional, todos vistos pelos olhos de grandes jornalistas. Sim. De pessoas que conseguem trazer o que está acontecendo no mundo sintetizado numa linguagem que você tem a condição de acompanhar. Sim. Não é? Então, o jornal é uma fonte de formação de excelência. Que maravilha. Quando eu falava para os alunos em fazer uma redação tipo dissertação, porque era a modalidade exigida no vestibular, eu pedia para eles lerem o jornal. Vocês vão ler o jornal, mas não é qualquer lugar do jornal. Vocês vão ler aquela parte do jornal, não é? Em que os jornalistas falam, independente até do olhar do jornal. Eles são independentes, eles constroem uma dissertação, vocês vão procurar as partes de uma dissertação ali e vão... Daí a Recorteca tinha esse objetivo, dos alunos lerem o jornal e lerem os editoriais dos jornais, porque ali sim está a verdadeira formação do aluno. Que maravilha. Eu lia muito livro, sempre li, fazia parte dos meus compromissos com os meus alunos, sim. Até para conversar com eles sobre o que eu estava lendo, conversar sobre história, transformação do mundo, o que o artista estava planejando. Mas o jornal ainda é a melhor fonte de formação, de conhecimento para as pessoas. Que maravilha. Esse hábito que está sumindo, não é? E o jornal que você pega, vira as folhas, depois você volta, não é o mesmo jornal que você põe no seu celular. Lógico que o celular ajuda muito com as intervenções, com os jornalistas que estão ali. E hoje os jornais também estão na mídia, né? Sim, você sim, pode sim. ler também ali na mídia. Mas é muito gostoso pegar o jornal. É muito gostoso. E esse hábito eu conservo. E passo para os meus filhos leem jornal. E fico falando para os netos também da necessidade de ler jornal. O neto não gosta muito, porque eles já estão numa outra, como eles falam, uma outra vibe, que eu não sei nem direito o que é isso. Mas eles me veem lendo jornal. E quando você faz alguma coisa com esse gosto, com essa dedicação, você não precisa falar que você gosta. Se você é bom, você não precisa falar que você é bom. As pessoas reconhecem que você é bom. Você só faz. Exatamente. Você só faz. E a sua atitude provoca nas pessoas uma reação, né? E boa ou não, mas espero que sempre seja boa, né, Carlinhos? Sim. Mas meus netos me veem lendo jornal. E é uma paixão que eu herdei do meu pai, que gostava de ler o jornal. E tem até uma história interessante, Carlinhos, que eu não sei se eu posso contar. Vamos deixar a sua história para depois dos comerciais? Claro. Nossa, ficar com a senhora aqui é uma verdadeira aula maravilhosa. Pessoal, nós vamos para os nossos comerciais e nós já voltamos com a dona Heloísa, que vai contar essa história aqui que eu estou super curioso para saber, tá? Vamos para os nossos comerciais e já voltamos. Voltando aos nossos comerciais, vamos dar sequência a essa história que ela vai nos contar agora. Dona Heloísa, professora... Eu estava te falando sobre essa história, assim, um pouco engraçada, um pouco lúdica, de quando éramos meninos, crianças em casa, somos muitos filhos, muita gente, aquela família enorme. E antigamente,
passava cera no chão. Sim. Né? Derretia a cera no fogão e aí passava tinha lá. Escovão também, não tinha? Tinha Escovão. Minha avó falava muito escovão. E o piso era madeira, né? Aquela madeira larga. Bonita, Na minha casa tinha uma brilhando. sala grande, assim, desse tamanho aqui, passava. Depois passava escovão. E eu tinha um irmão que era gordinho, então a gente sentava o irmão no escovão, para dar mais brilho, a gente passeava com ele de escovão, para dar mais brilho no chão. E depois que estava bem brilhoso o chão, minha mãe distribuía jornal no chão, que era pra gente chegar na rua, não pisar naquele chão bonito, tinha que pisar no jornal. Sim. Muito bom. Quando distribuía o jornal no chão, o que a gente fazia? Ficava todo mundo agachado no chão, assim, lendo o jornal. Olha. Aí agachava um irmão aqui, agachava eu ali, todo mundo ali, naquela posição agachadinho ali, lendo o jornal. E era uma delícia, porque um gritava pro outro, nossa, olha só o que está escrito aqui. Aí todo mundo parava e ficava olhando. O que era? Ah, mas isso não é bom. Aí o outro questionava, o outro falava. E essa troca fez com que todos nós, né, lêssemos jornal. Até agora, quando eu encontro com eles, todos leem jornal. Despertou interesse. Despertou interesse. E era uma coisa assim, né, do dia a dia, da sua casa, Sim, sim. hábito que os antigos tinham, né? Sim. E você lembrou bem do escovão. E era, nossa, e o chão ficava brilhando. Né? E aí que pisasse. E ai que pisasse, mas em compensação a gente tinha o retorno da leitura do jornal. Que bom. Né? Que era muito gostoso. Uma história maravilhosa. Ô, professora, conta um pouquinho pra gente, a senhora que está vendo esses movimentos culturais atualmente, uma coisa que a senhora fala que toca muito nos artistas locais de Caraguatatuba, o que a senhora acha que está faltando ainda? O que precisa melhorar? Olha, eu acho que nós hoje estamos muito bem aparelhados para fazermos cultura, não é? E os conselhos existentes na Fundação Cultural, os dois conselhos de cultura, não é? Sim. Aquele interno da Fundação e o Conselho Municipal, eles possuem artistas, né? Possuem membros na composição do Sim, conselho sim. que são muito bons e trazem boas propostas, não é? Além disso, nós temos as leis culturais também. Essas leis de incentivo culturais que nós não tínhamos antigamente e que hoje elas estão aí à disposição de boas propostas, de bons artistas com bons projetos. Então, e são contemplados, nós já tivemos diversos artistas de Caraguatatuba contemplados, não é? E Caraguá só ganha. Porque quando um artista desse é contemplado, ele está aqui e vai fazer o trabalho dele, seja no museu, seja no teatro, seja nas oficinas, seja nas praças, não é, de Caraguá, que tem condições de receber esses artistas. Temos as leis, como eu disse para vocês, de incentivo. A prefeitura, através da Fundação Cultural, está sempre muito atenta para essas manifestações. Basta ver os festivais aí maravilhosos que acontecem, não é? E você me fez uma pergunta difícil. O que falta? Falta, eu não vou dizer o que falta, mas eu vou dizer assim, existem muitas leis de incentivo e muitos projetos à disposição. O que nós precisamos fazer é aprender a fazer projeto que contemple aquilo que está proposto. Porque se você pensar que o seu projeto vai concorrer com N projetos vindos de todas as regiões, de todos os enfoques possíveis, você tem que construir alguma coisa que seja legítima. Fazer um projeto que seja legítimo, que seja verossímil e que seja aplicável. Ou seja, que ele possa ser transformado em cultura para a população. Não é? Para trazer a população para as diversas possibilidades que a cultura oferece, seja para diversão, seja para conhecimento, seja para transformação, seja para cura, como Sim. você disse. Não é? Então, o artista, a pessoa interessada, tem que estar pronto para construir o projeto. Eu sinto um pouco a falta de profundidade, de identidade nesses projetos. Eu acho que nós precisaríamos começar a pensar
melhor nisso, a nos formarmos melhor para apresentarmos esse projeto e sermos contemplados, porque nós temos excelentes artistas na cidade. A senhora lembra na época que nós iniciamos as oficinas, que a gente ia para fazer pedágio com faixa, para arrecadar dinheiro, fazer feijoada, tudo para fazer a produção do espetáculo? Isso mesmo. Carlinhos, você foi um batalhador. Nessa área aí você acho que foi o iniciante, né, de fazer pedágio e arrecadar fundos para poder patrocinar peças de teatro. Eu me lembro de você. Eu ficava assim preocupada até, porque nem sempre era bem recebido esse tipo de ação, porque era uma inovação também, não é? E abordava as pessoas na rua e conversava. E eu acho que hoje já não vejo muito sentido nisso, de fazer esse tipo de ação, né? As coisas mudaram. Até porque, estou falando para vocês, existe à disposição aí outros instrumentos. Né? As próprias escolas são instrumentos de integração com a cultura. Não dá para se falar em cultura sem se falar em educação e vice-versa. As próprias escolas são instrumentos preciosíssimos para você formar um grupo cultural. Né? Formar as pessoas que gostam de cultura e que participam de cultura e que usam a cultura como transformação, como social. Não é? Como transformação social. Já dizia um grande filósofo que assim, que o maior meio de transformação social é a arte. Porque a arte ela vem da alma, ela vem do coração, ela vem da mente, então ela vai transformando os conceitos e até mesmo o lado comportamental. Eu montei recentemente, dia 18 e 19 agora de janeiro, eu estreiei uma peça no Mário Covas, com a trupe Arcanos, Sandman, Senhor dos Sonhos. Nós usamos essa mitologia para fazermos várias reflexões dos comportamentos atuais humanos após a pandemia. Foi muito bem aceito, principalmente pelos jovens. E assim, o que nós precisamos como educadores, como artistas, é realmente usar a arte a favor para modificar o lado agressivo num lado de paz e também esclarecer mais os nossos jovens, tirar essas coisas ruins, essas coisas de agressividades, porque hoje nós nos deparamos com muitas agressões na sociedade. Eu acho que a arte é uma grande ferramenta para nós tentarmos, pelo menos, mudar essa situação. O que a senhora acha? A arte pode mudar, pode corrigir. Também. Corrigir, porque quando você coloca num palco situações, não é? As pessoas vão refletir sobre aquilo. Elas vão pensar muito sobre o que foi exposto, sobre o que está sendo exposto ali no palco e comparar com a vida, comparar com a realidade. E aí, refletindo sobre isso, elas podem também se tornarem transformadores da própria vida e do seu entorno. Então a arte leva mesmo a isso. Porque assim, as pessoas muitas vezes que fazem arte com amor, com crença interior, como já dizia Konstantin Stanislavski, é assim, quando você acredita naquilo que você faz isso das vísceras, vamos dizer, teatralmente dramático, é assim, você acaba se tornando uma referência de artista, seja na música, na dança, no sapateado, em qualquer área. O importante é você fazer com amor, com garra, porque você transforma. Agora, se você for fazer arte só por fazer, para aparecer, minha filha, esquece. Você tem que fazer daqui, ó, do âmago, querer fazer, amar fazer arte. É isso que transforma. A arte que é feita só para aparecer, ela não tem o poder de transformar, não tem esse poder de provocar reflexão. Não é? Ela acaba logo, é modismo. Acaba logo, passa. E uma coisa que a senhora fala também, quando a senhora começa a contar suas histórias de vida, histórias de aula, tudo isso que a senhora nos conta, que é uma trajetória de vida muito, muito interessante, que serve de exemplo para muita gente, e principalmente para os jovens de hoje, se espelhar no seu trabalho, na sua carreira. É assim, a senhora fala com empoderamento na palavra, mas por que esse empoderamento? Esse empoderamento é conhecimento que a senhora adquiriu uma vida inteira. Então, quando a senhora fala, a senhora pronuncia as palavras, a senhora fala com empoderamento, porque é com segurança, com certeza daquilo que está falando e daquilo que faz efeito. Estou errado? Porque eu acredito no que eu faço. Exatamente, essa é a receita, porque eu acredito. Eu acredito e tenho comigo que essa trajetória de vida, ela não pode provocar falsos sentimentos nas pessoas. Então eu preciso fazer aquilo que eu acredito.
aquilo que eu acredito. É isso para você. Eu acredito no que eu faço, eu acredito que vai dar certo, eu acredito que será melhor, eu busco formas para ser melhor porque eu acredito na transformação das pessoas, eu acredito que eu posso mudar, que eu posso fazer mais e eu estou sempre buscando ir além. Olha, eu vou morrer buscando ir além. Porque na realidade o valor da vida é isso mesmo. É você acreditar naquilo que você ama, naquilo que você faz, ser autêntico, sincero, verdadeiro e jamais usar meios de enganações, mas sim ser sempre sincero e autêntico. Professora, eu quero aproveitar a sua presença aqui e agradecer muito a Mirlene Veneziano, ao Antônio Carlos, ao Matheus, que é filho deles, a Michele, que é uma querida também, todos são queridos. Agradecer pela oportunidade do meu primeiro patrocínio em Caraguatatuba, foi o Antônio Carlos que me deu, e por vocês terem me recebido com tanto calor, com tanto carinho na Fundação Cultural, onde eu fiz muitos trabalhos e ainda sinto saudades. E assim, agradecer a sua presença, que só veio nos fortalecer na crença. Qual é a nossa crença? De estar divulgando, de estar mostrando o trabalho do artista, de estar mostrando o trabalho do empresário, de estar resgatando valores das pessoas e despertando o interesse dos alunos que aqui vêm e dos profissionais que aqui vêm também, que muitas vezes a vida faz as pessoas se desacreditarem de si mesmo, e o nosso papel aqui é isso, é voltar à crença interior, voltar à luta, porque a vida é isso, é conquistas e mais conquistas. Está aqui um grande exemplo de conquistas, de luta, e que tem muitos objetivos e muitas crenças para nos ensinar e nos mostrar. Professora, dá uma mensagem para a gente. Na verdade me ocorrem agora muitas mensagens e todas para mim de igual importância, mas eu acho que nós, né, as pessoas, elas precisam acreditar em si mesmas e acreditando, buscar aquilo que elas podem fazer de melhor porque acreditam e que esse seu melhor possa ser um instrumento de transformação para as pessoas. Maravilhoso. Assim, eu falo assim emocionado porque a senhora tem um grande significado na minha vida. Porque a senhora foi uma das pessoas que acreditou no meu trabalho, que quando eu comecei a bater em porta de comércio, pedindo apoio para fazer uma peça, para mostrar o meu trabalho, que eu lutava, estudava Rio, São Paulo, e ninguém sabia quem era o Carlos. Mas a Heloísa abriu as portas da Fundac e me recebeu. E aí eu pude concluir os meus cursos, eu pude fazer histórias no teatro e no litoral. E eu tenho muita gratidão pela sua pessoa. Minha professora, também tive a honra de ter uma professora, quando eu fui fazer o cursinho no Ângulo, eu tive a oportunidade e o prazer de tê-la. Para mim é muito significativo a sua presença aqui, que veio confirmar esse trabalho que eu faço com tanto amor, com tanta garra, com tanta crença. E veio a senhora aqui para batizá-lo com a sua presença e com a sua história de vida que só tem para nos ensinar. Obrigado pela sua presença. Obrigada eu, Carlinhos, pela sua colaboração, pela sua participação na cultura em Caraguá. Obrigada. Em São Sebastião também, que eu te conheci lá. Depois você veio para cá. Obrigado. Foi um prazer muito grande ter a senhora aqui. Volte mais vezes e dizer uma coisa para a senhora, para a administração, que o canal está à disposição de vocês. Quiserem divulgar trabalhos, movimentos, venham aqui todos. Inclusive o Matheus, convido ele, através da senhora, o dia que ele quiser vir, ou que quiser que a nossa equipe vá até o gabinete, iremos com o maior prazer. Não é isso mesmo, Rafael Cavalcante? Iremos lá gravar uma entrevista com ele, passar todas as redes sociais, que nós temos muito prazer de estar fazendo parte dessa administração atual. Tá bom, muito obrigada. Será levado o recado. Por favor. Será dado esse recado. Gente, ficamos por aqui com essa entrevista maravilhosa, que na realidade não foi uma entrevista, não foi um bate-papo, foi uma aula de vida, uma grande aula de vida. Quero agradecer a vocês por estarem aqui. Agradecer ao nosso querido prefeito Matheus e toda a sua equipe da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, inclusive o seu pai, Antônio Carlos, que tem história aqui
maravilhosa, agradecer à Secretaria de Turismo, a Secretaria de Esportes também, Secretaria da Educação, ao MAC, Museu de Arte e Cultura, que está sempre conosco, a Fundação Cultural de Caraguatatuba, que eu tenho um imenso carinho, Fundac, por todos vocês que estão trabalhando, se dedicando para o desenvolvimento da arte em Caraguatatuba. Parabéns a de Bailson Cuba, que também temos histórias de trabalho, não só aqui, mas em São Sebastião. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e Palmer em Pauta, caminhando juntamente com a AVP Produções, e o nosso muito obrigado pela audiência de vocês conosco. Beijo e até a próxima.